Olá, sou a professora Tatiana. Vou falar sobre amigdalite, focando no aspecto diagnóstico diferencial. Então, as amigdalites são uma resposta inflamatória nas tonsilas, e quando a gente tem um quadro de tonsilite palatina, ela também é conhecida como angina. As amigdalites possuem etiologia viral, bacteriana, fúngica ou não infecciosa, e o seu pico de incidência ocorre no inverno e na primavera. Elas podem ocorrer em todas as idades. As anginas possuem um espectro de apresentação clínica com formas diferentes. A forma eritematosa ocorre com hiperemia e edema de amígdalas, com ou sem hipertrofia. Já na forma eritematoputácea, além da hiperemia do edema, a gente tem placas de exudato que, quando manuseadas com palito de exame, elas se desprendem facilmente. A forma pseudomembranosa possui também essas placas, que recobrem todas as amígdalas, mas elas são aderentes, elas não são facilmente removíveis. E nós temos também a forma vesiculosa, em que essas vesículas podem se romper formando ulcerações, e também pode ocorrer exudato. Os principais agentes etiológicos são os vírus respiratórios, correspondem a cerca de 70 a 80% dos casos, o estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que é o agente bacteriano mais importante e mais comum, e o vírus Epstein-Barr, que leva à mononucleose e possui importante na faixa etária dos adolescentes. Então, o mais importante para realizar o diagnóstico diferencial nas amigdalites é pela infecção do estreptococo, porque ela pode levar a complicações locais supurativas, como o abscesso periamigdaliano, o abscesso de linfonodo, uma mastoidite, mas também complicações não supurativas, como a glomerulonefrite difusa aguda e a febre reumática. No caso da febre reumática, a erradicação do estreptococo pode diminuir o risco da ocorrência da doença, diminuindo a sua incidência. Outra estratégia de redução da incidência da febre reumática é que, tratando a criança infectada, ela reduz o risco de transmissão para outros indivíduos. Então, pensando nessas complicações da estreptococcía, a gente deveria pensar numa antibiótico terapia universal para todas as crianças com amigdalite? Claro que não. A gente não tem evidência de benefício do uso de antibiótico nas crianças com infecção viral, e além disso, a gente pode levar a efeitos adversos com o uso dessa medicação, como a diarreia, a dermatite ou até uma colite. O uso indiscriminado dos antibióticos leva à seleção de micro-organismos, ocasionando a resistência antimicrobiana. Portanto, a gente precisa fazer um diagnóstico bem preciso e, para isso, a gente pode usar parâmetros clínicos que auxiliam muito. Então, o que seria uma infecção sugestiva de infecção viral? É uma amigdalite de início insidioso, uma odinofagia importante, mas talvez não tanto, que começa associada com outros sintomas, como coriza, tosse, espirros. A febre, ela pode não ocorrer nos primeiros dias, vir baixa, um estado subfebril. Uma conjuntivite também sugere infecção viral. Na inspeção da orofaringe, se você encontrar vesículas ou feridas, elas vão sugerir infecção por vírus, infecção pelo Coxsackie da doença pé, mão e boca, ou da herpangina, ou uma infecção por herpes vírus. Já a hepatoesplenomegalia, ela vai sugerir um quadro de mononucleose. Agora, o que é um quadro sugestivo de infecção bacteriana? É uma doença, é um quadro de início súbito, uma odinofagia importante, em que a febre é alta, a criança fica altamente toxemiada, prostrada, pode ocorrer vômitos, ela tem uma adenite cervical dolorosa, bilateral. Na inspeção da orofaringe, você encontra o exudato e petequias impalato. O exudato ele não é um sinal exclusivo da infecção bacteriana, mas ele é muito sugestivo, a presença de placas. E também se você tiver um exantema tipo lixa, ela pode sugerir a infecção streptocócica para um quadro de escarlatina.
Mas lembrar que o exantema também pode ocorrer em infecções virais. Geralmente, a anamnese e o exame físico te dão dados suficientes para a tomada de decisão. Mas caso ainda haja dúvida, é possível fazer uso dos exames complementares. O padrão ouro é a cultura de swab, mas ela tem a desvantagem de ser cara e demorada. Por isso, em alguns serviços estão disponíveis os swabs, os testes rápidos para detecção de antígeno, que, como o nome diz, são rápidos e possuem uma especificidade boa. Portanto, se você tiver um quadro sugestivo de faringite bacteriana com teste rápido positivo, você está autorizado a tratar. Já um outro exame que é mais acessível, que é o hemograma, ele pode te ajudar mostrando ou uma linfocitose ou linfopenia, sugerindo vírus, ou com desvio à esquerda, sugerindo infecção bacteriana. Caso ainda haja dúvida, é possível você acompanhar esse caso e ver como a criança vai evoluir. A gente tem que levar em consideração que pode haver co-infecção de vírus com bactéria e que sua hipótese inicial ela pode se modificar ao longo da evolução da criança. Você tem que levar em consideração o estado geral, prescrever sintomáticos, tranquilizar a família e, nesses casos de dúvida, programar uma reavaliação. A gente pode ter tranquilidade em relação ao risco da evolução para a febre reumática, porque se a gente esperar até 8 dias para o início do tratamento, esse risco não é aumentado. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada.